de um tal traidor. Porém hoje és um santo querido, sempre a ti pede o povo favor, e de Deus tu não és esquecido, pois te atende no justo clamor. São Judas Tadeu suplica por nós, ressoe lá no céu dos pobres a voz. Na paz do Senhor nos faz reviver, e o mal opressor não deixes vencer. Do cortante tu fazes cajado e apacentas ovelhas no amor. Das que sofrem nos queres ao lado, partilhando também sua dor. A verdade que sempre liberta, tu revelas em gestos de luz, e por nós intercedes na certa, quando em nós dói o peso da cruz. São Judas Tadeu suplica por nós, ressoe lá no céu dos pobres a voz. A paz do Senhor nos faz reviver, e o mal opressor não deixes vencer. Teu exemplo de amor já floresce em mil vidas tão cheias de amor, e na glória do céu resplandece o teu nome sublime esplendor. No teu nobre fervor caminhando, eis o povo na paz a viver, e com todos o pão partilhando, mundo novo a quis faz florescer. São Judas Tadeu suplica por nós, ressoe lá no céu dos pobres a voz. Na paz do Senhor nos faz reviver, e o mal opressor não deixes vencer. E o mal opressor não deixes vencer. Se Deus é por nós, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, se
teus que esperam, suplicam a paz, o amor de Deus. O teu nome esquecido queremos relembrar, torná-lo muito querido, fazer-o recuar. São Judas consola os pobres filhos teus que esperam, suplicam a paz, o amor de Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Irmãos eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, pela santificação do Espírito, para obedecer a Jesus Cristo e participar da bênção da aspersão do seu sangue, graça e paz vos sejam concedidas abundantemente. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Nesta data, a Igreja comemora a festa de São Simão e São Judas Tadeu. Celebrando a festa dos apóstolos, invocamos especialmente o padroeiro desta comunidade, São Judas, pedindo a sua intercessão junto a Deus, para obter do Senhor as graças que necessitamos. Celebremos a Santa Missa, agradecendo a Deus pelos sucessores dos apóstolos, os nossos bispos, os nossos pastores, e peçamos a Deus que, pela intercessão dos santos apóstolos, cuja festa hoje celebramos, possamos alcançar as graças que imploramos. O Senhor Jesus, que nos convida à mesa da palavra e da Eucaristia, nos chama a segui-lo fielmente. Reconheçamos ser pecadores e invoquemos com confiança a misericórdia do Pai. Senhor, que sois o caminho que nos leva ao Pai. Cristo, que sois a verdade, que ilumina os povos. Cristo, 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 Senhor, que sois a vida, que renova o mundo,
Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai. Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Ó Deus, pelos santos apóstolos, nos fizeste chegar ao conhecimento do vosso nome. Concedei benigno, pela intercessão de São Simão e São Judas, que a vossa Igreja não cesse de crescer com o aumento dos povos que creem em vós. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, já não sois mais estrangeiros nem migrantes, mas concidadãos dos santos. Sois da família de Deus. Vós fostes integrados num edifício que tem como fundamento os apóstolos e os profetas, e o principal e o próprio Jesus
Cristo como pedra principal. É nele que toda a construção se ajusta e se eleva para formar um templo santo no Senhor. E vós também sois integrados nesta construção, para vos tornardes morada de Deus pelo Espírito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu sou ressoa e se espalha em toda a terra. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Os céus proclamam a glória do Senhor e o firmamento a obra de suas mãos. O dia a dia transmite essa mensagem. À noite, publica esta notícia. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Não são discursos nem frases ou palavras, nem são vozes que possam ser ouvidas. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Chega aos confins do universo a sua voz. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Louva ao Senhor, o coro dos apóstolos. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias,
Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 entre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nesta data, a Igreja comemora a festa dos apóstolos São Simão e São Judas. Como ouvimos no Evangelho desta liturgia, eles estão entre os 12 discípulos de Cristo que foram escolhidos pelo Senhor para ser apóstolos de Jesus. A palavra apóstolo vem da língua grega e significa enviado. O apóstolo é aquele que é enviado por Cristo Jesus. Os apóstolos têm uma missão especial na vida da igreja. E é sobre ela que eu gostaria de meditar. Antes, penso ser necessário explicar a razão pela qual nós estamos hoje celebrando esta Santa Missa na comunidade Bom Pastor. Como expliquei em outra oportunidade, a comunidade Bom Pastor recebeu como título um dos títulos dado a Cristo Jesus. E a Igreja ensina que os títulos das pessoas divinas, elas podem ser, ou melhor, eles podem ser utilizados para dar o título a uma comunidade. Porém, a comunidade pode também receber um santo como o seu padroeiro, porque o padroeiro é diferente do titular. O titular é aquele que dá o título à comunidade. O padroeiro é aquele que intercede junto a Deus. Jesus é Deus. Ele não intercede junto a Ele mesmo pela comunidade. Quando a Igreja propõe que as comunidades escolham um padroeiro, a Igreja está ressaltando a importância de ter o santo como alguém que junto a Deus intercede pela comunidade e ao mesmo tempo oferece à comunidade o seu exemplo. Investigando a história da comunidade Bom Pastor, chegou aos ouvidos que a princípio foi pensado em colocar São Judas Tadeu como padroeiro da comunidade. No entanto, por uma decisão, foi então dada à comunidade o título de Bom Pastor. A comunidade continua sendo a comunidade Bom Pastor, pois é esse título de Cristo que dá o título à comunidade. Porém, nós resgatamos São Judas para que ele seja o padroeiro. Ganhamos um padroeiro, alguém que junto de Deus intercede por nós que participamos, que frequentamos essa comunidade e ao mesmo tempo
recebemos o testemunho de São Judas para que o seu testemunho nos estimule a viver a nossa fé. Como indiquei no início da homilia, hoje nós temos a oportunidade de lembrar que a Igreja de Cristo ela é apostólica. Por isso estamos celebrando e durante o ano celebramos a festa dos apóstolos. A Igreja de Nosso Senhor ela é una, santa, católica e apostólica. Essas são as notas da Igreja. E o que significa dizer que a Igreja de Cristo é apostólica? Por que a Igreja de Cristo é apostólica? Primeiro, porque a Igreja de Cristo ela foi construída sobre o alicerce dos apóstolos. O texto da primeira leitura que nós ouvimos, da carta de São Paulo aos Efésios, São Paulo está lembrando que a Igreja de Cristo é uma igreja que foi construída sobre o alicerce dos apóstolos. A Igreja de Cristo ela foi crescendo. A Igreja de Cristo ela foi crescendo através do testemunho dos apóstolos. Os apóstolos de Cristo, recebendo dele a missão, foram pelo mundo pregando o Evangelho. Claro que os apóstolos não visitaram outros continentes propriamente dizendo, mas os apóstolos saíram pregando o Evangelho de Cristo. E a Igreja de Cristo foi crescendo, sendo edificada através dos apóstolos. A fé que eles foram transmitindo e, por sua vez, aqueles que recebiam dos apóstolos o Evangelho também foram transmitindo o Evangelho que os apóstolos receberam de Cristo. Por isso a igreja ela é construída sobre o alicerce dos apóstolos. Eles estão na origem da igreja. Foram os 12 que Cristo escolheu, foi por meio deles que Cristo quis edificar a sua igreja. Segundo, a Igreja de Cristo é apostólica porque ela conserva e transmite o ensinamento apostólico. Aquilo que hoje nós recebemos, a fé que nós professamos, nós recebemos dos apóstolos. Os apóstolos receberam de Cristo a missão de levar, de proclamar a boa nova, de transmitir tudo o que eles aprenderam com Cristo. Muitas coisas nós temos registrado no Novo Testamento. Outras coisas nós recebemos dos apóstolos. E os sucessores dos apóstolos, os nossos bispos, foram transmitindo. Por isso a Igreja de Cristo é apostólica, porque ela conserva os ensinamentos de Cristo, os ensinamentos que os apóstolos transmitiram, e ao mesmo tempo ela conserva os ensinamentos que os próprios apóstolos ofereceram à comunidade cristã primitiva. E por fim, a Igreja de Cristo é apostólica porque ela continua a ser ensinada e santificada pelos apóstolos. Ela é ensinada, santificada e dirigida pelos apóstolos. Por que pelos apóstolos? Porque os nossos bispos, eles são os sucessores dos apóstolos. Eles têm a missão de ser esse sinal visível da Igreja de Cristo, que é uma igreja apostólica. A missão dos apóstolos se prolonga sobre a face da terra na pessoa do bispo. O bispo é alguém que tem a missão de confirmar a comunidade cristã na fé, de ensinar e santificar e também dirigir a comunidade cristã. Os bispos são um sinal visível que a igreja da qual nós participamos é a Igreja de Cristo, a Igreja Apostólica. Essas são as explicações doutrinárias a respeito dessa nota da igreja. O que tudo isso significa para nós cristãos? O caráter apostólico da igreja, então reconhecendo que a Igreja de Cristo é a igreja edificada sobre os apóstolos, a igreja que transmite aquilo que recebeu dos apóstolos, é a igreja que continua sendo conduzida pelos apóstolos. O que isso significa para nós? Então, o caráter apostólico da igreja faz de todos nós, membros da igreja, enviados.
Assim como os apóstolos foram enviados, todos nós também somos enviados. É claro que cada um de nós é enviado e deve viver a missão segundo a sua própria vocação. Cada um de nós tem a missão de participar da vida da igreja segundo a sua própria vocação. E olhando a missão dos apóstolos, o que nós aprendemos sobre a nossa missão como membros da igreja apostólica? Você é um membro da igreja apostólica. Você também deve ser um apóstolo segundo a sua própria vocação. Em primeiro lugar, ser membro da igreja apostólica significa que nós temos a missão de transmitir a fé que os apóstolos transmitiram. Nós temos a incumbência como cristãos, como membros da Igreja de Cristo, de transmitir esta fé. Nós precisamos levar esta fé de Cristo. Agora a fé, ela precisa ser uma fé esclarecida. E aqui está um apelo que a liturgia nos faz. Nós precisamos conhecer a nossa fé cristã católica, porque nós temos a missão, a incumbência como membros da Igreja Apostólica, como enviados, de levar esta fé, de transmitir esta fé, especialmente pelo nosso testemunho de fé, mas também através da palavra, esclarecer. Nós precisamos dar razões à nossa fé. Quantas pessoas querem saber a respeito da fé? Quantas pessoas querem conhecer a fé, conhecer as razões da nossa fé católica, mas nós estamos acomodados e não conseguimos esclarecer a razão pela qual, por exemplo, estamos celebrando São Judas Tadeu. Por que nós católicos veneramos os santos? Nós precisamos conhecer a nossa fé, para que nós possamos transmitir a fé. Não estou dizendo que todos precisam ser teólogos, profundos conhecedores da fé, mas nós precisamos ter uma fé esclarecida, porque o primeiro irmão de outra comunidade religiosa que questiona a nossa fé, nós temos dificuldade de responder, porque nós não temos o esclarecimento da fé. Transmitir a fé exige de nós buscar esclarecimento sobre a nossa fé, essa fé apostólica. Participar da Igreja Apostólica significa que nós temos a missão de transmitir a fé, e para tal é necessário ter uma fé esclarecida, conhecer a fé. Eu não vou pedir para levantar a mão, mas pense, quem de nós tem em casa o catecismo da Igreja Católica? Não precisa levantar a mão, mas se você ainda não tem, você precisa comprar, porque ali está o resumo da nossa fé, o catecismo da Igreja Católica. Nós temos que ter a Bíblia, mas também como católicos precisamos ter em casa o catecismo da Igreja Católica, porque o catecismo vai nos auxiliar no processo de esclarecimento da fé. Se você tem alguma dúvida, você tem o catecismo, e o catecismo será um livro de consulta que vai ajudá-lo a compreender com mais profundidade a sua fé. Qualquer questionamento sobre a fé, nós ficamos em saia justa, o que falta é esclarecimento. Então, como propósito, se você ainda não tem, faça uma reserva, não custa tanto o catecismo da Igreja Católica. Tenha, para que você se esclareça a respeito da sua fé e possa transmitir a fé. Segundo, também nós temos como membros da comunidade apostólica a missão de santificar. E a missão de santificar, que é a missão dos apóstolos, e é também a missão de cada um de nós, membros da Igreja Apostólica, consiste, sobretudo, em rezarmos pelos outros. Nós devemos rezar pela Igreja, nós devemos rezar pela nossa comunidade, nós devemos rezar pelo nosso pastor, nós devemos rezar pelo nosso pároco, não se esqueça de rezar por mim. Nós precisamos rezarmos pelos outros. A oração nos santifica, mas também santificação significa dirigir os irmãos para o Senhor, porque quem nos santifica é Deus, é o Espírito Santo quem nos santifica.
Como membros da Igreja Apostólica, nós devemos transmitir a fé, essa fé esclarecida, mas também santificar os nossos irmãos. Santificar rezando e santificar conduzindo os irmãos para Cristo. Nós conduzimos as pessoas, conduzimos para as festas, orientamos as pessoas, mas nós devemos também conduzir as pessoas para Jesus, para Deus, partilhar com os amigos. Olha, eu participo de uma comunidade, vamos participar comigo da missa, vamos comigo ao grupo de oração, vamos participar da novena de Natal, vamos conduzindo as pessoas. Nós, católicos, precisamos adquirir o hábito de falar da nossa fé, de falar das experiências que nós fazemos, do evangelho que nós ouvimos na missa, da explicação, de repente, que esclareceu a minha fé. Nós precisamos santificar as pessoas rezando, mas também conduzindo as pessoas para Deus, dando bons conselhos, sendo uma seta que indica que é em Deus que você vai encontrar a luz que você precisa, a paz que você tem buscado, a felicidade que você almeja. Quantas pessoas você já encontrou nos caminhos da vida? Pessoas que estão profundamente angustiadas, tristes, com a cabeça baixa, abatida, pessoas que estão atravessando momentos difíceis na família, com os filhos, no matrimônio. O que nós devemos fazer? Santificar essas pessoas, rezando por elas e sendo uma seta que vai apontar. Busque a Deus, vamos juntos, passe na casa dela com o seu carro. São gestos que nós precisamos fazer, manifestando o nosso desejo de cumprir a nossa missão apostólica, que é de santificar as pessoas. E quem santifica é Deus. Por isso, conduzir as pessoas para Deus, levá-las para o Senhor. Você deve chegar segunda-feira no seu trabalho, se você tem lá um amigo católico, pergunta: foi a missa? O que o padre falou lá na sua comunidade? É assim que nós começamos o diálogo, para fomentar no coração das pessoas o desejo de buscar Deus, para que elas sejam santificadas. E por fim, também a nossa missão apostólica, ela está ligada com a edificação da igreja. Nós, como cristãos, nós precisamos ajudar a edificar a igreja de Cristo. Edificar significa construir a igreja de Cristo, a participar ativamente da vida da igreja, para que a igreja possa continuar a sua missão. Nós, cristãos católicos, não podemos nos contentar com a nossa participação na Santa Missa. Nós precisamos, como preceito, como uma obrigação, participar da Santa Missa, frequentar os sacramentos. Contudo, a fé cristã católica exige de nós um envolvimento, uma participação. Você, pelo batismo, faz parte da Igreja Apostólica, e a Igreja Apostólica ela foi edificada pelos apóstolos, está construída sobre os apóstolos. Nós precisamos ajudar na construção da igreja, participando ativamente da vida da comunidade, participando ativamente da vida da igreja, para que as almas sejam salvas, para que outras pessoas conheçam a Cristo, para que através dos trabalhos, dos movimentos, das associações que existem no seio da igreja, outras pessoas sejam evangelizadas. Celebrar os apóstolos é recordar que a Igreja de Cristo é apostólica. E recordar que a Igreja de Cristo é apostólica é recordar o nosso apostolado. Se você e eu somos membros da Igreja Apostólica, nós temos uma missão. Nós somos enviados por Cristo para edificar a sua igreja, para transmitir esta fé que da igreja recebemos e também para santificar os nossos irmãos. É muito bom celebrar São Judas e pedir a São Judas que alcance as graças impossíveis. Isso é ótimo. Mas quando nós olhamos para a vida de São Judas e lembramos que nós também somos membros da mesma igreja, a Igreja de Cristo que foi fundada sobre ele, e recordamos a nossa missão, isso nos incomoda. Mas a Igreja de Cristo não prega um evangelho fácil, desconfia do evangelho fácil. Claro que nós podemos alcançar muitas graças, e faço votos que todos alcancem graças impossíveis pela intercessão de São Judas. Mas isso não é suficiente para nós.
Para nós cristãos católicos, nós participamos da Igreja Apostólica. E a Igreja Apostólica é a Igreja do apostolado, é a Igreja do serviço, e a Igreja que serve, inspirada no testemunho de São Judas. Que Deus nos dê a graça de viver o nosso apostolado, que nós possamos, pela nossa vida, pelo nosso testemunho, pela nossa participação ativa na vida da comunidade, edificar a Igreja de Cristo, que a Igreja de Cristo cresça, mas também possamos transmitir a fé que dos apóstolos recebemos, que a nossa vida seja uma vida que santifica os nossos irmãos, através da nossa oração, mas também conduzindo-os a Cristo, ao Espírito Santo que nos santifica. Na festa dos Santos Apóstolos, São Simão e São Judas, elevemos as preces, pedindo ao Senhor as graças que necessitamos. Apresentemos as nossas súplicas a Deus Pai, pela Igreja e por todo o mundo, dizendo, cheios de confiança: Ouvi-nos, Senhor. Pela Santa Igreja de Deus, edificada sobre o alicerce dos apóstolos, para que dê testemunho da ressurreição de Jesus, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelo Papa Francisco e pelos bispos a eles unidos, sucessores dos 12 apóstolos de Cristo, para que tenham solicitude de toda a Igreja, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Por aqueles que governam as nações, para que trabalhem sem desfalecer, pela justiça, pela paz e pela concórdia, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos doentes no corpo ou no espírito, para que Cristo os cure dos seus males e os faça retomar os seus trabalhos, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos membros do povo de Deus, para que escute as palavras de Cristo e se disponha a servir como Ele serviu, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Oremos pelos aniversariantes: Inês Maria Santos Pires, Bruno Luiz Scarduelli de Oliveira, Guilherme Bernardo da Silva, Sandra Maria Domingues Vieira. E oremos pela nossa irmã enferma, Aparecida Orfe, que Deus conceda-lhe saúde, proteção e paz. Oremos. Ouvi-nos, Senhor. A nossa diocese está vivendo um tempo de expectativa da eleição do novo bispo diocesano. Hoje, celebrando a festa dos apóstolos, São Simão e São Judas, pela intercessão dos santos apóstolos, peçamos a Deus que envie, segundo o vosso coração, um bispo diocesano para a nossa diocese, um homem segundo o coração sagrado de Jesus. Oremos. Ouvi-nos, Senhor. Deus eterno e onipotente, escutai o povo que vos invoca, e por intercessão dos santos apóstolos Simão e Judas, fazei-nos testemunhas da mensagem que por eles ressoou em toda a terra. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Nem a espada ou o perigo, nem os erros do meu irmão, nenhuma das criaturas, nem a condenação.
separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Nem a vida, nem a morte, a tristeza ou a aflição, nem passado, nem no presente, o futuro, nem opressão. Quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Nem as alturas, nem os abismos, nem tampouco a perseguição, nem a angústia, a dor, a fome, nem a tribulação. Quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Orai, irmãos e irmãs, para que esta nossa família, reunida em nome de Cristo, possa oferecer um sacrifício que seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa Igreja. Festejando a perene glória dos santos apóstolos Simão e Judas, acolhei, Senhor, as nossas preces e fazemos celebrar dignamente os santos mistérios. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Vós fundastes a Igreja sobre o alicerce dos apóstolos, a fim de que ela seja na terra sinal permanente da vossa santidade e anuncie a todo mundo o Evangelho do Reino dos Céus. Por isso, agora e sempre, com todos os coros dos anjos, jubilosos cantamos a uma só voz. Santo, Santo, Santo Senhor, Deus do universo. Santo, Santo, Santo Senhor, Deus
Bendito aquele que vem, em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir para vós um povo que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios. Enviai o vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé para a salvação do mundo. Salvador do mundo, salva-nos, nós que
nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando agora, ó Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu, e enquanto esperamos sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oração da vossa Igreja e reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos una num só corpo. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda para alcançarmos a herança com os vossos eleitos. A Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos e gloriosos mártires, São Simão e São Judas, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós vos suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, que caminha neste mundo com o vosso servo, o Papa Francisco, e o nosso Bispo Gorgônio, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos, os outros ministros e o povo por vós redimido. Atendei propício às preces desta família, que reunistes em vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Livrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida. Benedita de Pontes Silva, Vitalino Correio da Silva, Eva de Lourdes Leme Bueno. E todos os que morreram na vossa amizade, unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. Por Ele dais ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. O banquete da Eucaristia é sinal de reconciliação e vínculo de união fraterna. Unidos como irmãos e irmãs, rezemos juntos como o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz.
Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhemos os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Como filhos e filhas do Deus da paz, saudai-vos com um gesto de comunhão fraterna. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Quem come minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Nosso coração se enche de temor ao verdadeiro Deus. Toda nossa adoração ao eterno Divino pão dos céus, dos anjos do manjar, ó santo alimento, vinde nos salvar. As almas que anseiam
Senhor, tendo recebido o vosso sacramento, movidos pelo Espírito Santo, nós vos pedimos humildemente que a celebração do martírio dos apóstolos Simão e Judas nos conserve no vosso nome. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Lembrando que no dia 14 de novembro teremos o jantar presente, promovido pela Pastoral Familiar, cardápio, feijão tropeiro, arroz e salada. Também a animação do jantar ficará sob a responsabilidade do cantor Inguarani. Então você pode comprar com os membros da Pastoral Familiar. Ao término da missa, os voluntários estão aqui, então se porventura alguém deseja adquirir, pode procurá-los, e também na Secretaria Paroquial. Sexta-feira, a primeira sexta-feira do mês, teremos a missa votiva do Sagrado Coração às 19h30 na Matriz, e também a adoração ao Santíssimo após a missa. Sábado, dia 2 de novembro, a missa dos fiéis defuntos às 9 horas da manhã na Matriz também. Então, sábado às 9 horas da manhã a missa. E quinta-feira teremos o encontro da Pastoral Familiar, também na Matriz, com o tema As Finalidades do Matrimônio, às
Vinde, ó Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Inclinai-vos para receber a bênção. Deus, que vos firmou na fé apostólica, vos abençoe pelos gloriosos méritos e a intercessão dos santos apóstolos Simão e Judas. Amém. Aquele que vos quis instruir pela doutrina e o exemplo dos apóstolos, vos torne por sua proteção testemunhas da verdade para todos. Amém. Pela intercessão dos apóstolos, que vos deram por sua pregação a firmeza da fé, possais alcançar a herança eterna. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força e de paz, e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. São Judas Tadeu, Rogai por nós. São Judas Tadeu, Rogai por nós. São Judas Tadeu, Rogai por nós. e viva São Judas! Desejo a todos uma boa noite. Boa noite. Me chamastes para caminhar na vida contigo. Decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz, a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz, a alegria